Então, queridos, nós vamos falar agora sobre a expressão gênica. Mas não tenha medo não, muitos alunos quando entram aí na graduação para estudar genética e se deparam com a expressão gênica, tomam um susto e às vezes até um medo, tem um medão ou um medinho dessa expressão. E expressão gênica nada mais é, o processo todo de expressão gênica nada mais é de um processo a qual o teu gene vai falar. Por isso que eu coloquei a boquinha aqui, por isso que eu coloquei a boquinha aqui, no eucarioto, no procarioto. Por quê? Porque o gene ele é composto por códigos, e esses códigos estão organizados como? Estão ali organizados nos seus nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina. Então, quando esses códigos estão se organizando, organizados, né, como é que aquilo tudo, aquele emaranhado de letrinha, dentro daquele emaranhado de cromatina, dentro dos teus núcleos, dentro das tuas células, vão gerar uma informação, vão gerar uma proteína. Então, esse processo dessa expressão desse código, dessas letrinhas, até o que de fato é uma proteína, isso aí requer um mecanismo bem complexo, detalhado, sofisticado, chamado expressão gênica. Expressão gênica, expressão, o teu gene está querendo falar, é o que o teu gene tem a falar, a se expressar, ok? Expressão gênica é a expressão do gene, é como e o que o gene tem para falar e se expressar, beleza? Entenderam agora? Por isso expressão gênica, o que o gene tem a falar. E como, o que ele tem a falar? Todo o processo, como até o resultado final da informação que ele tem ali. Ok? Ok, né? Beleza. Então, bebê, como é o processo de expressão gênica? Aqui eu coloquei dos procariotos e dos eucariotos. Claro que você observa aqui a complexidade de um e a complexidade do outro, né? São diferentes, estão em células diferentes, uma célula mais simples, uma mais complexa, um material circular que está presente apenas no citoplasma, aqui organizado em cromossomos, organizado na cromatina, dentro de uma caixinha chamada núcleo. Então a complexidade é que é maior, a sofisticação é maior. Não que aqui não tenha o seu engenho e desenho, hein? Não estou desmerecendo o procarioto. Estou só dizendo que aqui é mais complexo, tamanho maior e tem uma parafernália biológica mais sofisticada nesse processo de expressão gênica, beleza? Hoje a gente vai se deter aos procariotos, na próxima aula aos eucariotos, beleza? Não te apavora. Então, quais são os passos aí da expressão gênica? Os passos são transcrição, a transcrição, né? DNA como modelo, uma das fitas do DNA como modelo. E aí o que acontece? A transcrição, beleza? Então, a transcrição numa coisa que a gente chama de transcrito, de RNA transcrito. O DNA é transcrito, disse que o DNA é transcrito, então o DNA está ali, eu vou transcrever o DNA. E o RNA é chamado de RNA transcrito, porque foi transcrito daquele DNA, beleza? E o processo de síntese e formação desse RNA? O processo de síntese e formação, transcrição, que é o primeiro processo da expressão ou a primeira etapa da expressão gênica, que a gente falou mais ou menos como é que acontece. Essa transcrição, ela vai dar origem a um transcrito primário. Esse nome de transcrito primário, ele é o nome
do resultado da transcrição aqui nos procariotos. Já nos eucariotos, o transcrito primário recebe o nome de pré-RNA mensageiro, que vai passar por splicing, né, que é a retirada dos introns e deixa só os exons, e aí esse processo resulta em quem? Efetivamente no RNA mensageiro, que depois vai passar por um processo de tradução já lá no citoplasma, saindo do núcleo e já lá no citoplasma, ok? Então, depois da tradução, e o que é o resultado da tradução? São as sequências de aminoácidos e depois, claro, os aminoácidos aí formando as proteínas, ok? Então, eu falei um pouco mais aqui da complexidade dos eucariotos, mas a gente vai falar em aulas posteriores lá na tradução dos eucariotos, beleza? E nos procariotos, como é que acontece isso? Nos procariotos é simultânea, tá? Então, acontece a transcrição e também depois, na sequência, já acontece a tradução. Por quê? Porque o DNA do procarioto já está ali no citoplasma, ok? Beleza, queridos? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Isso daqui é mais um geralzão do que a gente tem aí para mostrar para vocês no decorrer dessa aula e de aulas futuras, tá? Tanto da transcrição eucariótica quanto da tradução dos dois, beleza? Então, como a informação codificada nas moléculas de DNA é transferida para o RNA transcrito? Como é que é a passagem aí dessa informação? A primeira coisa que a gente tem que entender e relembrar é que a molécula de DNA é uma dupla hélice, né? São dois filamentos enroladinhos lá na dupla hélice. Então, a primeira coisa que tem que acontecer para a síntese da nova molécula de RNA é que o DNA tem que abrir e formar o que é chamado de bolha de transcrição, beleza? Então, DNA abre e aí o que vai acontecer? Vai expor, né, aqui os nucleotídeos, aqui estão as bases nitrogenadas, expor as bases nitrogenadas aqui. E o filamento que vai servir de filamento molde vai estar ali com as bases expostas e a enzima RNA polimerase, que também faz essa abertura, né, das duas fitas de DNA, a RNA polimerase vai fazer o quê? Vai colocar os ribonucleotídeos pareando com aqueles nucleotídeos da fita molde, beleza? Então, isso aí é fácil, né? Só fazer o pareamento aí de bases. Mas uma coisa vocês precisam aí, não podem, isso aí tem que ter na veia, no sangue, que no lugar, no RNA, no lugar da timina se coloca uracila, lá no RNA, uracila. Adenina na fita molde, uracila no RNA. Adenina no molde, uracila no RNA. Aqui, adenina no molde, uracila no RNA. Beleza? Citosina e guanina sempre estão pareando tanto no DNA quanto no RNA. Estão presentes, né? Então, queridos, outra coisa importante. A RNA polimerase, ela é uma polimerase, ela é uma holoenzima, ela é formada de subunidades e essas subunidades, elas têm, cada subunidade tem uma função específica, ok? Tanto de identificação, quanto de identificação do promotor, quanto acoplamento à fita de DNA, quanto o pareamento de bases. Então, é um complexo, né? É um complexo, é uma holoenzima que tem várias subunidades formando ali aquela estrutura enzimática para essa transcrição. Beleza? Coisas importantes aí pra gente ter em conta. Você vê aqui que é o quê? Aqui são as duas fitas do DNA, tá? Os dois filamentos. Aqui era o DNA, tá os dois filamentos aqui.
O que tu tem que entender, e é importante que se saiba isso, é que se, exemplo, tanto uma fita quanto a outra podem servir de moldes para a síntese de RNA, dependendo de onde esteja o gene, ok? Já vou falar em castelhano. Então, por exemplo, aqui o gene 1 está nessa fita aqui. Então, essa fita vai servir de molde para a síntese do RNA transcrito. Já o gene 2 está no outro filamento do DNA. Então, esse outro filamento vai servir de molde para outro RNA transcrito. E o gene 3, nessa fita também. E aí, eu quero que você entenda que tanto uma quanto outra podem servir de molde. Isso aí dependendo de onde esteja o gene. E sempre vai servir de molde naquele gene, para aquele novo RNA transcrito. Beleza? Não te apavora. Vamos lá. Outra coisa importante, coisas de se falar, né? Para se entender. Que o filamento molde aqui sintetiza, né? Serve como modelo, ele sintetiza não, ele serve como modelo para a síntese do RNA, e esse RNA vai ser igual ao filamento não molde, tá? E esse filamento não molde é chamado de filamento codificador, beleza? Dá para você dar uma olhadinha? A única diferença entre o filamento codificador e o RNA que foi transcrito é aonde? Está onde? Na uracila e na timina, beleza? Ok. Então, o processo de transcrição, tanto nos procariotos quanto nos eucariotos, acontece em 3 etapas, em 3 momentos. O primeiro momento é a iniciação, depois o alongamento, depois o término. E aí existem mecanismos em cada um, e a gente vai ver. O primeiro, como a RNA polimerase encontra o ponto correto de iniciação para a transcrição? Isso aí é uma pergunta, e boa pergunta. Então, olha só, a primeira coisa que a RNA polimerase identifica é uma região denominada de região promotora ou promotor, tá? Também região reguladora 5'. Então, o que acontece? A RNA polimerase vai ali e identifica. Em E. coli, que é a nosso querido exemplo, né? Existem regiões que são chamadas também de sequência consenso, ou seja, vários genes de E. coli têm como promotor sequências semelhantes. E aí, no caso da E. coli, essa sequência, tanto no menos 35, no nucleotídeo menos 35 e menos 10, partindo do primeiro que vai ser polimerizado, que vai ser colocado ali para a formação do RNA. Olha só, não te apavora. Primeira coisa que tu tem que ver aqui. Eu vou colocar, a RNA polimerase. A RNA polimerase, ela vai identificar o promotor. E esse promotor, ele é identificável? Sim. Por quê? Porque ele tem umas sequências consenso que são quase sempre as mesmas ali para aqueles genes em E. coli. Então, o que vai acontecer? Ela vai identificar e ela vai parar aqui. E ela vai começar a colocar o primeiro ribonucleotídeo para começar a síntese do RNA, beleza? Então, colocou lá o primeiro nucleotídeo, esse nucleotídeo é chamado de mais um, tá? Porque a partir do primeiro nucleotídeo, todos os demais para frente são chamados, recebem o sinal positivo. Antes do primeiro nucleotídeo, recebem o sinal negativo, tá? Então,
A parte antes do primeiro nucleotídeo a ser para a formação do RNA, é uma parte chamada antecedente ou upstream, tá? Então, upstream antes do primeiro nucleotídeo a ser colocado para a formação do RNA. Mas também, bebê, importante, pode ser considerado para a parte 5' do RNA que está sendo sintetizado, tá? Então, upstream e downstream é o quê? É a parte depois, a parte 3' para a parte 3' do RNA sintetizado. Mas também eu posso considerar como depois do primeiro ribonucleotídeo a ser colocado ali naquele RNA. Beleza? Não desespera. Então, depois o que acontece? A polimerase identificou o promotor, colocou o primeiro par de bases ali, né? O primeiro ribonucleotídeo, depois coloca o segundo, o terceiro, o quarto. E aí o que acontece? Depois de crescer, depois que o RNA cresce alguns ribonucleotídeos, aí sim começa o gene, tá? O gene, ele começa efetivamente com as bases adenina, timina e guanina, tá? Então o gene, a iniciação do gene, ela é identificada por essa trinca, tá? Identificada por essa trinca. Então, professora, mas antes, o que acontece com esse espaço antes? Gente, a sofisticação, como eu falo para vocês, é perfeita, né? E se não é perfeita, há um motivo para que não seja perfeita, eu acredito. Então, existe aqui o primeiro nucleotídeo, tá? E aí continua o crescimento do RNA. E aí, ele só vai efetivamente estar transcrevendo o gene quando aparece essa trinca de iniciação, que é característica. Ok, bebê? Beleza. E esse pedaço recebe um nome. Esse pedaço que antecede o gene recebe um nome. Chama UTR. 5' UTR. Por que 5'? Porque o RNA, ele é polimerizado a partir, né? Qual é o sentido da vida? Lembra? Qual é o sentido da vida? Pois isso. Sentido da vida, 5', 3'. Então, aqui, a polimerização, 5'. Então, o TR, 5' e vai no sentido. Beleza? Beleza. O que mais sobre isso aqui? Tá. No caso, né, existe a situação. Pode transcrever direto um gene ou genes que estejam um do ladinho do outro, tá? A polimerase pode ir gene por gene, dependendo, né, do espaço que há entre genes, ou pode ser uma polimerase nesse gene, passa o espaço sem informação e aí vai outras RNAs polimerases transcrevendo os outros genes. Mas a mesma polimerase pode seguir se for genes um do ladinho do outro, tá? Isso é uma informação do Simon, 2017, beleza? Então, queridos, agora a gente vai falar sobre essa menina, né? Sobre a RNA polimerase. A RNA polimerase, ela é uma holoenzima constituída por subunidades e cada subunidade tem o seu papel ali na transcrição, beleza? Então, tem as subunidades alfa, são duas iguais, beta, betalinha,
ômega e sigma. Então, vamos ver cada uma, qual é a importância e a função de cada uma na transcrição. Então, as subunidades alfa ajudam a montar a enzima e promover a interação com proteínas reguladoras. Então, elas montam ali a enzima, né? E ajudam aí com as proteínas reguladoras. A subunidade beta, ela é ativa na catálise, tá? Lá no processamento. Beta-linha liga-se ao DNA. E aí já está aparecendo aqui, ela ligada ao DNA, tá? E a ômega tem papéis na montagem da enzima também e na regulação da expressão gênica. Beleza? Agora vamos ver aqui a sigma. A subunidade sigma liga-se às regiões menos 10 e menos 35, posicionando assim a holoenzima para iniciar corretamente a transcrição. Então, olha só, bebê, essa sigma, ela vai servir para ligar a RNA polimerase onde? Em que região? Na região promotora, tá? Então, essa sigma, ela está ali, ela está presente na holoenzima para que a holoenzima identifique e se acople ali no promotor. Calma. Então, também atua na dissociação das fitas de DNA para que a enzima possa formar o RNA. Ou seja, desassociação, abrir a moléculazinha lá de DNA. Abre, identifica o promotor e acopla. Olha só. Então, depois, né, o cerne da enzima, que o cerne da enzima estiver ligado, a transcrição começa e a subunidade se desassocia do resto do complexo. Então, olha só, ela está presente quando a parafernália se monta, se acopla e vai começar. Depois que ela abre o DNA, se gruda ali no promotor, identifica e gruda ali no promotor. E todo o resto da enzima começa a funcionar, ela vai embora. Já fez o seu papel. E que papel, hein? Então, queridos, o que mais? Essa daí é a primeira etapa, a etapa de iniciação. E a segunda etapa, que é o alongamento. O alongamento dos procariotos. Então, vamos identificar algumas coisas aqui sobre o alongamento. Vamos lembrar. Bolha de transcrição, quando o DNA abre, o processo está acontecendo aqui de transcrição, então é chamado de bolha de transcrição. A RNA polimerase, ela tanto abre, né, quanto fecha o DNA, tá? Então, à medida que vai, exemplo, começou aqui, né, abriu aqui, começou aqui, 5 linhas e foi montando lá os ribonucleotídeos. E aí ela vem por esse caminho. E aí, depois que ela já foi formado aqui, o RNA, aí já vai fechando aqui, abre aqui e fechando aqui, abrindo aqui e fechando aqui, abrindo aqui e fechando aqui, tá? Então, bolha de transcrição, a RNA polimerase, ela faz isso também. Então, à medida que a cadeia de RNA aumenta em sua ponta 3' a ponta 5' unifilamentar, ela é liberada. Ok? Os pares de bases complementares se quebram na ponta de saída, liberando o filamento único. Beleza? Então, aí o que acontece? Vai sendo liberado. Os pares de bases vão sendo rompidos e o RNA é liberado. E a parte do término? Aqui eu já me adiantei e coloquei a parte do término aqui porque para não ficar tão longa a aula. Então, como é que acontece? A transcrição de um gene individual continua além do segmento do gene codificador de proteína, criando uma região 3' não traduzida chamada de 3' UTR, na ponta do transcrito. Gente, isso é importante. Por quê? Porque
não se pode perder nada, nenhuma informação do gene. Olha que lindo, gente. O gene está aqui e não se pode perder nenhuma informação. O RNA tem que estar toda a informação daquele gene que estava ali no DNA. Então, o que acontece? Existe uma UTR antes, uma região que não codifica a informação, que não tem, que é uma região protetora, eu digo. Uma região tanto na parte 5' quanto na parte 3'. Uma região que vai além daquela parte do gene. Ok, queridos? Chamado de UTR. O encontro com os nucleotídeos de sinal inicia a liberação do RNA nascente da enzima MOLD. Então, na parte do término, que a gente vai ver, existem alguns nucleotídeos, alguns pontos de sinalização que vão servir, né, para dizer a RNA polimerase, opa, parou, já acabou, ok? Mas acontece toda a transcrição do gene, um pouquinho mais, que é o TR3', e aí depois acontece os sinais para a parada da transcrição. Esses sinais são para quê? Para a RNA polimerase, beleza? Coisa importante que a gente viu lá no seu Simon, né? Em 2017, importante falar. Na bolha, lá na bolha, a polimerase monitora a ligação de um ribonucleotídeo trifosfato livre à base exposta seguinte no molde de DNA e, se houver complementaridade, adicionam a cadeia. Bebê, então olha só como é que tá tudo bonito ali. Existem os ribonucleosídeos, ribonucleosídeo trifosfato. Ribonucleosídeo, o que é um ribonucleosídeo? Ribonucleosídeo é lá a ribose com a base, né? Então, ribonucleosídeo trifosfato, 1, 2, 3, trifosfato, e o que vai acontecer? Esse ribonucleosídeo está ali, livre. E aí, o que vai acontecer? A polimerase vai pegar aquele ribonucleosídeo e vai identificar se a base é correspondente à base que está exposta no DNA e vai fazer a ligação fosfodiéster, beleza? Então, ligou aqui e aí o que acontece? Por que eu coloquei isso aqui para te dizer? Que a energia para o acréscimo de um nucleotídeo é derivada da divisão do trifosfato de alta energia, liberação do difosfato inorgânico. Então, olha só, o que acontece? Da onde vem a energia para esse pareamento, para tudo isso aqui? Essa ruptura aqui, cortou aqui, liberou o difosfato inorgânico e fez ali a ligação entre esse ribonucleotídeo que já estava aqui pareado. Aqui eu quero que tu veja, é o RNA em formação. Esse ribonucleotídeo já está pareado e esse ribonucleosídeo trifosfato libera os dois difosfatos inorgânicos e liga-se a esse que já está formado. Para quê? Para aumentar e crescer ali a molécula de RNA em formação. Beleza? É por aí que vem a energia para esse processo. Por isso que eu queria mostrar para vocês. Beleza, queridos? Então, o processo de término acontece... Para o processo de término acontece dois mecanismos, tá? Pode ser o mecanismo intrínseco e o mecanismo RHO dependente. Então, vamos ver cada um deles. Esse mecanismo intrínseco, as sequências de término, os sinais, presta atenção. Então, as sequências de término contêm cerca de 40 pares de bases, 40.
terminados em trechos ricos em citosina e guanina, que é seguido por uma fileira de 6 ou 8 A's. Então, olha só, presta atenção, a síntese continua, chega um momento ali no gene, no DNA, chega um momento ali no DNA que está sendo transcrito, que aparecem 40 pares de base 6G. Então, esses pares de base 6G vão formar um RNA rico em 6G. E esse RNA rico em 6G, como ele possui muitas dessas e essas são complementares, o que vai acontecer? Elas vão se complementar no RNA. Então, formando uma coisa que chama alça-grampo. Então, lá o DNA que está sendo transcrito tem uma região rica em 6 Gs que vão transcrever um RNA rico em C e G. E essa fita de RNA rica em C e G, como são bases que se complementam, vão se complementar na mesma molécula de RNA e formar uma alça chamada alça-grampo. Beleza? E depois da sequência dessa alça-grampo, existe uma sequência de 6 a 8 A's, ok? Então, quando a RNA polimerase identifica essa parte forte, os autores eles chamam de parte forte da polimerização. Por que parte forte? Porque a citosina e a guanina, elas fazem 3 pontes de hidrogênio ao invés daqui, né, da uracila e da adenina, que são apenas 2. Então, a RNA polimerase está ali, tudo forte, né? Tudo citosina e guanina, citosina e guanina, citosina e guanina, 40. Chega um momento em que começa adenina e uracila, fraca, adenina e uracila, adenina e uracila. A RNA polimerase para e diz, opa, será que eu fiz cagada? E aí ela volta para tentar resolver a questão de se tiver alguma coisa errada em relação à parte forte e à parte fraca, vou tentar colocar mais forte aqui essa parte que está sendo pareada. Quando ela vai tentar voltar, ela dá de encontro com quem? Com essa alça-grampo, tá? E aí, essa alça-grampo, junto com todos esses pareamentos que eu estou falando para vocês, são os sinais para a RNA polimerase de que ela precisa parar e liberar o RNA, que ela já terminou o seu papel. Que coisa, hein? Então, bonito? Não. O seguinte, como dizem aqui. E aí tem um outro mecanismo, o mecanismo chamado mecanismo RHO dependente. RHO é uma proteína. Na realidade, é chamada essa proteína de fator RHO dependente, que reconhece os sinais de término para quê? Para a RNA polimerase. Ok? Então, olha só, vamos ver como é que acontece. Eu vou ler cada pedacinho disso, aí depois eu dou uma explicada. Então, os RNAs formados com os sinais de término RHO dependentes não têm a fileira de resíduo em U, como tinha lá, né? Lá no outro mecanismo. No DNA era A, mas o RNA sintetizado era U, né? Então, nesse caso, não tem tampouco a alça-grampo. Então, esse RNA não tem essas características. 3. O RNA possui uma sequência com cerca de 40 a 60 nucleotídeos rica em citosina e não guanina. E inclui um segmento ascendente chamado de root. Olha só que legal. Então, olha só. Esse
segmento ascendente chamado RUT, junto com esses 40, 60 resíduos de citosina, são os sinais já no RNA formado para o acoplamento dessa proteína chamada de fator RHO. Então, olha só, os resíduos mais a sequência chamada RUT são os sinais. Estamos aqui. Para quê? Para a proteína acoplar ali, para o fator RHO acoplar ali. E aí, o que acontece quando ele acopla ali? Então, falando dele, né? RHO é um hexâmero que consiste em 6 subunidades idênticas e que se liga à cadeia de RNA nascente no sítio RUT. Aqui eu já falei. Então, após a ligação, RHO facilita a liberação do RNA da RNA polimerase. Então, o RNA sai da RNA polimerase, beleza? Assim, o término RHO dependente envolve a ligação de RHO em RUT e depois a dissociação tanto desse complexo quanto desse complexo da polimerase. Ok, queridos? Então, esses sinais, eles estão em quem? No RNA que foi sintetizado, no RNA que já foi formado. O outro era o quê? O outro era onde? Era no DNA. O sinal era no DNA que resultava o RNA, tá? Mas nesse caso, o sinal está no próprio RNA sintetizado, beleza? Então, esses dois foram os dois mecanismos de término. E aí, o que acontece depois disso? O RNA já está pronto. No caso aqui dos procariotos, o transcrito primário já está pronto para quê? Para tradução, ok? Para ser traduzido e em proteína, né, lá na frente. Esse é o objetivo da tradução, da transcrição, né? A transcrição produz um transcrito primário e esse transcrito primário é traduzido e traduzido em proteína, ok? Esse aí ok, eu já falei lá no começo, expressão gênica. Beleza, eu tô cansada, hein? Quando eu começo a devagar. Queridos, terminamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei falar, assim, coisas, assim, bem, sabe, esmiuçar o que eu pude. Beleza? Então, por nada, eu espero que vocês tenham gostado. Não sei como é que tá a luz, eu ainda tô me adaptando aqui com algumas luzes. Mas vamos lá. Me sigam nas redes sociais, eu estou aí nessas redes, aqui estão todos os contatos das redes. Se inscrevam no canal, ative o sininho, dê aquele like se você gostou. Se eu te ajudei, divulguem aí para os seus amigos, tá? Ajudem aí a professorinha na divulgação do seu trabalho. Beleza, meu amor? Então nada, eu espero que vocês tenham aproveitado e sirva aí para você estudar, e sirva como apoio aí, que vocês passem no mestrado, passem aí nas provas que vocês tiverem aí de ensino superior, que traga aí essa matéria que é biotecnologia para os alunos que vão aí fazer o mestrado, né? De biotecnologia, biologia molecular, mas esse assunto aqui é genética molecular ou biologia molecular, tá, gente? Então aproveitem aí esse material. Por nada, já tô falando muito, tô cansada. Começo devagar. Um beijinho, que a força esteja com vocês. Tchau.